Boa noite a todos. Hoje um dia mais ameno, né? Menos quente, dá pra gente ficar mais tranquilo, menos ansioso, né? Porque o calor normalmente nos deixa mais tensos. Nós vamos conversar hoje sobre um tema que está em Mateus, capítulo 7, versículo 24, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Depois, nós temos também no capítulo 18, item 9, os dizeres: todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. De que serve, porém, lhe chamarem mestre ou Senhor, se não lhe seguem os preceitos? E no capítulo 56 do livro da Esperança, de Chico Xavier por Emmanuel, né? Nós temos então uma explicação, uma dissertação sobre o significado dessas palavras em nossas vidas, desses dizeres do Mestre Jesus para cada um de nós. E esse capítulo desse livro tem como título Cada Servidor em Sua Tarefa. E eu acho que, assim, no próprio título desse capítulo, que está diretamente ligado aos itens do Evangelho que eu li, nós já temos duas coisas a pensar. A primeira delas é quando ele fala a cada servidor. Será que nós temos consciência de que nós viemos para esse planeta justamente com a missão de sermos servidores? E o que é ser um servidor? Bom, a gente pode, nos dias de hoje, se a gente pergunta para um adolescente o que é um servidor, ele, praticamente muito mais esperto do que eu nesse conhecimento, dirá: é um computador central que serve a todos os outros, né? E aí explicaria com melhor conhecimento do que eu, porque eu só olhei mesmo, foi na Wikipédia para poder dar uma pincelada e brincar um pouquinho com essa palavra que é tão profunda e importante para aqueles que se dizem cristãos. Eu poderia dizer até, me arriscar a dizer que servir é sinônimo de ser cristão. Esses foram os exemplos mais fortes que o Mestre nos deixou. Ele serviu a todos com igualdade, com amor, com atitude. E por isso nós temos a oportunidade de vir várias vezes para cada vez mais aprendermos a servir. E quem sabe um dia chegaremos a ser aquele servidor central
como nos é Jesus em função do nosso planeta. Então, em primeiro lugar, antes de pensarmos em nossas tarefas propriamente ditas, nós temos e devemos lembrar e absorver a compreensão de que aqui nós não viemos para ser servidos, mas sim e especificamente para servir. Mas aí vocês podem também perguntar, mas servir a quem? E aí a gente pode olhar até lá na Wikipédia, que nos fala sobre o servidor público. Hoje a gente escuta pouco, essa palavra, mas eu me lembro quando pouco tempo atrás, eu era menina, e a gente escutava, minha mãe dizia, a tua tia é servidora pública. Ou seja, segundo a Wikipédia, a pessoa que está ali para servir a todo o público sem distinção, de acordo com as suas tarefas. Então, o funcionário público é uma coisa muito mais abrangente, mas o servidor é aquele que se propõe a dar o que ele pode para todos, sem nenhuma distinção. E aí vem a segunda parte desse título, ou dessa ideia que nós queremos conversar, que é a cada um de nós, servidores, a sua tarefa. E é importante nós podermos visualizar que todos nós temos uma tarefa. A gente, às vezes, em determinadas situações de nossas vidas, podemos nos sentir um pouco sem função. O que eu posso fazer? Eu não posso ajudar ninguém porque eu não tenho dinheiro, ou porque eu não sou inteligente, ou porque eu não sei costurar, ou porque eu não sei ler, ou porque eu não sei fazer nada de importante. Mas o que é importante? Depende. Para quem está com uma roupa rasgada, o mais importante naquele minuto é que alguém possa costurá-la. Então, a costureira passa a ser a pessoa mais importante. Para quem está com dor de dente, o mais importante serviço a lhe ser prestado é de um dentista. Quando nós estamos chateados, melancólicos, o que nos é mais importante do que um olhar amigo, um abraço terno? O que poderia nos servir melhor do que o alento de alguém que nos ame? As tarefas são múltiplas e existem de todas as formas que nós possamos ou nem consigamos imaginar. No campo da vida, diz Emmanuel, cada inteligência se caracteriza pelas atribuições que lhe são próprias. Seja nos recintos da lei, nos laboratórios da ciência, no tanque de limpeza
ou a cabeceira de um doente, toda pessoa tem o lugar de revelar-se. Não te afirmes desse modo, inútil ou desprezível. E hoje, por coincidência, eu estava vendo o programa da tarde, na televisão, e apareceu um moço que, por uma doença de nascença, um problema também na hora do nascimento, enfim, os braços dele não têm função, digamos assim. E ele e a mãe dele um dia tinha dito que ele poderia ser tudo o que ele quisesse. E ele se tornou um músico, ele canta e ele toca teclado e acordeon, se eu não estou enganada, com os pés. Ele escreve com os pés. Enfim, ele se mantém, ele tem independência e ele serve a todos nós com o seu exemplo, com a sua alegria, e com a sua capacidade de ter se reinventado. Está muito agora em voga, para quem também vê um pouco de televisão, um menino que tem uma doença que eu não me lembro o primeiro nome, mas é bolhosa. A pele dele não é como a nossa, é uma pele muito sensível que não se cola às camadas epiteliais, na qual ele tem muitas feridas, e ele tem 10 anos, se alimenta só de líquidos e pastosos. E que, dependendo do toque, tudo no corpo dele vira ferida, inclusive no interior. Então, comer nem sempre é muito fácil. Ele já teve que ficar em coma induzido para não sentir as horríveis dores das feridas que ele tinha interiormente e exteriormente no seu corpo. Mas como é que esse menino vai nos servir de alguma coisa? Ele já nos serve. Ele sorri o tempo todo. Ele fala com alegria, mesmo com o rosto com ferida, com as pequenas mãos e os dedinhos encurtados, mesmo com os 10 anos e a voz bem infantilizada de uma criança, ele está sempre sorrindo. Alguém quer perguntar qual é a tarefa dele? Acho que não se faz necessário. É nos ensinar a sorrir. É nos ensinar a ir em frente. É nos ensinar a acordar cada dia para um novo começo. Então, meus irmãos, vejam que nenhum de nós, como diz Emmanuel, é inútil ou desprezível. Porque para cada um de nós há uma tarefa a ser executada. E atendendo ao trabalho que o mundo te reservou, não te ausentes da ação, alegando que todos somos iguais e que, por isso mesmo, não adianta fadigar-se alguém por trazer a nota em que se particulariza a sinfonia do universo. Quer dizer, não precise fazer,
Porque tem o outro. Se eu não fizer, não faz diferença, porque vai ter alguém que faça. Sim, não somos insubstituíveis, e isso até também nos é um ensinamento para que não tenhamos a prepotência de nos acharmos o último biscoito do pacote. Porém, ninguém fará a mesma coisa do mesmo jeito que eu faço. Porque cada um de nós tem uma particularidade. E se era para eu fazer tal serviço, era porque se fazia necessário aquilo que eu tenho de diferente do outro, para que ele não precisasse fazer, e sim eu mesmo. Mas muitas vezes nós queremos nos livrar das tarefas. Isso não é comigo, isso não é para mim, isso eu não sei fazer. Será? Sim, nos diz Emmanuel, todos somos iguais na condição de criaturas de Deus e todos nos identificaremos harmoniosamente uns com os outros no dia da suprema integração com a infinita bondade. Mas, entre a estaca da partida e o ponto da meta, cada um de nós permanece em determinado grau evolutivo, com aquisições específicas por fazer, conquanto estejamos sobre o critério imparcial das leis eternas, que funcionam em regime de absoluta igualdade para todos nós. E aqui é muito importante o que ele fala sobre igualdade para todos nós, porque nós temos mania de reclamar muito, né? Não, porque quem mais faz aqui sou eu. Eu passo pano, eu varro a casa, sou eu que lavo todos os copinhos, quando a gente tinha, né, aqueles copinhos de vidro de água e tal, para água fluidificada, porque sou eu que faço tudo, ninguém aqui me ajuda. Que bom que você faz, que importante o seu trabalho. Que pena que os outros ainda não perceberam que esse trabalho é tão nobre. Que pena. Porém, cada um de nós está num momento de desenvolvimento diferente do outro. E a gente diz assim, mas será possível que a pessoa não viu que tinha um monte de sujeira, um monte de folhas que caíram na entrada do centro e não quis varrer? Só eu que consigo enxergar ali que está atrapalhando a entrada, que está sujando tudo? Sim, porque só quem tem os olhos de ver é que vê. Os outros passam por cima e nem percebem que aquelas folhas secas se desfazem e trazem poeira e sujeira, né? Que não é bem uma sujeira, porque é requisitos da natureza, mas foi só um exemplo bobo que eu quis dar, porque a gente tem essa mania de comparação, essa mania de competição. Eu faço mais, eu sou mais, eu. E não é esse o sentido de servir. Quem serve não cobra. Serve porque se sente impelido para tal atividade. Se sente chamado, e se o seu chamado é para ver a sujeira,
varrer, passar um pano, manter o ambiente higienizado, por que não? Tudo é importante. Cada atitude nossa é de vital importância para que o planeta, para que a nossa Terra consiga se manter viva. Viva de esperança, de amor, de bondade, de atitudes de servir. É urgente que nós comecemos a assumir as nossas tarefas. E não só de atender ao outro, mas de cuidar deste chão, para que o outro também dele possa se servir. A tarefa é urgente. Precisamos servir mais amor, mais bondade, mais atenção, mais resiliência, mais paciência, em bandejas de alegria. E precisamos, sim, também cuidar da água que necessitamos, cuidar da limpeza de onde vivemos, cuidar da terra que queremos para os nossos netos, ou para a nossa próxima vinda. Que terra nós queremos encontrar quando voltarmos? Todos nós temos tarefas e não dá mais para esperar. A tarefa, através do exemplo, da atitude, a tarefa de levar os ensinamentos do Mestre a todos aqueles que fazem a caminhada conosco. Caminhada de aprendizado, de crescimento, na casa espírita, nos nossos lares, no nosso emprego, na nossa comunidade, na nossa escola, enfim. Todos nós temos tarefas. Na produção, por exemplo, da luz elétrica, a força é idêntica nos condutores diversos. No entanto, o transformador não serve de fio, nem a tomada efetua a obra da lâmpada. Quer dizer que o que cada um de nós pode fazer é único. A luz elétrica é produzida através de condutores diversos. Ela é transformada, mas se não houver o fio, se não houver uma tomadinha e alguém que coloque a lâmpada, além de todos esses outros serviços, ela não vai servir para nada. Não basta ter aquele que criou a energia elétrica, a luz. É necessário ter aqueles que façam o serviço de conduzi-la. E é nosso o serviço de ir e levar, através dos ensinamentos que o Mestre Jesus nos deu e deixou, para todos aqueles que ainda não conseguem perceber
a luz, que ainda não conseguiram achar o interruptor que irá clarear os seus quartos escuros. A tarefa é nossa. Nós é que temos que melhorar o nosso mundo, o nosso planeta, a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade. Mesmo que seja apenas levando a energia elétrica à casa de alguém. No corpo humano, nos disse Emmanuel, embora o sangue circule por seiva única de todas as províncias que o constituem, olhos e ouvidos, pés e mãos desenvolvem obrigações diferentes. É o mesmo sangue, mas o sangue que circula em minhas mãos faz com que elas se movimentem de uma maneira diferenciada dos meus pés. E o que circula em minha face, em minha língua, em meus lábios, facilitam para que eu use a minha voz, o sopro que passa pelas minhas cordas vocais, para que aqui eu possa estar falando. Cada pedacinho do nosso corpo tem a sua utilidade. E nós somos o corpo vivo do Pai, que nos deixou a cada um a sua tarefa. Certo, podes incentivar o serviço alheio, como é justo adubar-se a lavoura para que a lavoura produza com segurança. Todavia, a obrigação hoje é intransferível para cada um, não obstante a possibilidade dessa mesma obrigação alterar-se amanhã. Hoje eu varro, eu passo pano, eu lavo louças. Talvez amanhã eu venha me formar em medicina e aí estar conduzindo um centro cirúrgico. E depois de reencarnar como um médico, quem sabe eu posso vir como um jardineiro e o meu centro cirúrgico ser um jardim, onde eu darei vida e ressuscitarei novas plantas. Todos nós teremos sempre missões que se modificam de acordo com a necessidade de cada um de nós perante os serviços que fomos escalados a cumprir pelo Pai. Realiza, pois, tão bem quanto possível a tarefa que te cabe e nunca te digas em tarefa excessivamente apagada. Ainda mesmo que o mais exímio dos astronautas, a viagem no firmamento principia de um passo no chão do mundo. E o mais soberbo Jequitibá da floresta começou na semente humilde. Ninguém é grande sem ter sido um dia pequeno. Ninguém consegue chegar ao final sem dar o primeiro passo na partida. E para ilustrar o nosso final, eu trouxe uma música, talvez eu
Vou tentar cantarolar um pouquinho dela só para vocês lembrarem. É uma música bem conhecida, que começa dizendo assim: depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, quem faz tudo para um mundo melhor. Depende de nós, que o circo esteja armado, que o palhaço esteja engraçado, que o riso esteja no ar, sem que a gente precise sonhar, que os ventos cantem nos galhos, que as folhas bebam orvalhos, que o sol descortine mais nas manhãs. Depende de nós se este mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Depende de nós. Que comecemos a dar sempre um passo à frente nessa progressão diária de aprendizado. Que a paz e a inspiração do Mestre Jesus nos acompanhe. Boa noite e obrigada.